Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre o livro do profeta Isaías, no primeiro capítulo, uma mensagem bem interessante e acredito ser bem atual para os nossos dias. A Bíblia é recheada de mensagens dadas por Deus ao seu povo, chamando a atenção para uma realidade. Deus fala muito sobre o perigo de nos tornarmos cumpridores de rituais, ou seja, termos uma religiosidade ou uma espiritualidade vã realmente no sentido da palavra, vazia, sem sentido, sem propósito e até mesmo sem valor. Nesse capítulo, Deus usa o profeta Isaías para chamar a atenção de Judá, dizendo que ele estava cansado do sacrifício, das festas, das celebrações, da ida do povo ao templo. Deus estava cansado de tudo aquilo que o povo fazia, porque o povo fazia todas essas coisas, cumpria todos os rituais para ter uma aparência de quem caminhava com Deus ou fazia a vontade de Deus, mas na verdade o povo vivia cometendo injustiça, estava distante de Deus do seu coração e perto muitas vezes apenas na hora ou no momento dos rituais. Então Deus usa o profeta Isaías e em um determinado momento Deus diz o seguinte: venham, vamos refletir sobre isso, ou vamos conversar sobre isso. E Deus diz a ele: por mais que vocês estejam errados, por mais que o pecado de vocês sejam escuros, ele usa alguns termos ali da época sobre as cores, por mais que o pecado de vocês, ele usa, por exemplo, lá o escarlate, por mais que o pecado de vocês estejam terríveis, estão explícitos, eu posso purificar a vida de vocês. A chamada de Deus ao povo para refletir, ou para pensar, ou até mesmo para conversar sobre o assunto do pecado, como eu disse, algo bem pertinente para os nossos dias. Muitas vezes temos que refletir, ao olharmos para a história da nossa espiritualidade atual e observarmos se muitas vezes não estamos sendo apenas cumpridores de rituais também. Quando nós somos cumpridores de rituais e vivemos uma vida de injustiça fora dos nossos atos litúrgicos, nós também desagradamos o coração de Deus, assim como a nação de Judá estava fazendo naquele tempo. Mas Deus é tão rico e misericordioso, rico em misericórdia, que nos convida constantemente, por intermédio da sua palavra, a refletirmos sobre a nossa conduta. E deixa bem claro que por mais que estejamos fora do propósito de Deus, Ele nos dá a oportunidade de nos consertarmos e nos ajudar a nos consertarmos, porque sem Ele nós não conseguiríamos fazer isso. Deus nos convida, através de palavras como essa, a fazermos uma avaliação de como anda a nossa relação com o Pai. Se fora das nossas reuniões, dos nossos atos litúrgicos, das nossas celebrações, nós realmente temos tido uma vida que condiz com os nossos atos litúrgicos. Se aquilo que demonstramos nas nossas reuniões realmente é demonstrado na nossa vida cotidiana. Esse tipo de reflexão exige de nós uma sinceridade que talvez humanamente nós não estejamos preparados para aplicar na nossa vida. Mas nós temos alguém que é o Espírito Santo, que nós podemos pedir a Ele que nos guie nesse caminho de sinceridade para que possamos avaliar como anda a nossa conduta. E caso encontremos em nós um caminho errado, como o salmista pediu a Deus para que o ajudasse a fazer essa avaliação, que nós peçamos ao Senhor que Ele nos ajude a direitar o nosso caminho. Que quando o Senhor nos convida a conversar sobre nossa jornada, quando Ele nos convida a refletir sobre isso, nós possamos entender que Ele nos oferece o Espírito Santo para participar dessa reflexão, para nos ajudar. Ele também nos oferece a sua palavra, que é viva, eficaz e penetra até no mais profundo da nossa existência, do nosso ser, e nos revela aquilo que realmente está dentro do nosso coração. Mensagens como essa que o profeta Isaías liberou à nação de Judá precisam de tempo em tempo ser liberadas também para nossas vidas, para que a gente possa entender a importância de avaliarmos. Caso contrário, estaremos vivendo uma espiritualidade sem sentido, vazia e que nos conduzirá a uma vida de perdição. Correremos o risco de nos apresentar diante do Senhor naquele dia e ouvir dele: apartai-vos de mim, não vos conheço. Apesar de muitas coisas que poderemos apresentar diante dele, como eu fiz isso em nome do Senhor, como descrito lá no Evangelho.
mas que o Senhor nos conduza a essa reflexão nesse momento. Eu não sei quando você vai estar ouvindo essa mensagem, talvez seja um dia bem distante de quando ela foi postada e foi ministrada aqui, mas que o Espírito Santo nos conduza a essa reflexão e que nosso coração se encha de alegria, porque o Senhor nos convida a refletir e a mudar de vida, e Ele nos ajuda pelo Teu Espírito Santo, porque nós somos fracos e incapazes de produzir essa mudança em nós, mas o Senhor é poderoso para fazê-la. Amém? Vamos orar, clamar ao Espírito Santo que Ele nos ajude a refletir e que nós possamos entender o que realmente precisa ser consertado na nossa vida com o Senhor, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, é em nome do Teu Filho amado, que nós louvamos o Senhor pela Sua graça e misericórdia que se revela em nossas vidas. Pedimos ao Senhor perdão pelas vezes que negligenciamos, ó Pai, a nossa relação com o Senhor, pelas vezes em que nos tornamos apenas cumpridores de rituais, pelas vezes que nós negligenciamos a justiça fora dos nossos atos litúrgicos, nós negligenciamos a comunhão com o Senhor fora daquilo que nós cumprimos na nossa atividade de igreja, na nossa atividade como comunidade de fé, como povo do Senhor, nas nossas atividades públicas e conjunta, mas que o Senhor nos ajude, ó Pai, na nossa individualidade, na nossa vida como indivíduos, possamos realmente resplandecer a glória do Senhor. Nos purifica, Senhor, de todo o nosso pecado, nos lava com o sangue de Jesus, nos purifica de tudo aquilo que desagrada o coração do Senhor e que, diferente das reuniões feitas pelo povo de Judá, das ofertas que eram trazidas ao Senhor naquele lugar, que desagradavam o coração do Senhor, que a nossa vida possa dar prazer ao coração do Senhor, que o Senhor possa olhar para nós e ver que realmente temos entendido os propósitos do Senhor para nossas vidas, que nós possamos viver os propósitos do Senhor para nós e que em nome de Jesus possamos entender que é bem melhor viver os planos do Senhor do que os nossos e que assim seja na nossa vida, que nós possamos, ó Pai, sermos convidados pelo Senhor frequentemente, constantemente para essa reflexão, para esse bate-papo a respeito do Senhor, da nossa espiritualidade e que nós possamos estar atentos àquilo que precisa ser consertado e que Teu Espírito Santo não somente nos revele, mas também nos ajude a mudar e corrigir aquilo que precisa ser consertado em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar e a sua família e que nós possamos contar realmente com o Espírito Santo e que aquilo que nós realizamos como atos litúrgicos seja apenas uma extensão daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, que nós possamos dar testemunho da glória do Senhor com a nossa vida cotidiana. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.